Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise. Isso aí, Léo. E hoje recebemos, com mais de 2 décadas de carreira, nosso convidado que lidera a estratégia de marketing e inovação em uma das maiores multinacionais do mundo. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou aqui junto com meu grande amigo e sócio Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. É isso aí, Léo. E hoje recebendo aqui Douglas Braz, diretor de Trade Marketing e Digital na Bosch. Douglas, muito bem-vindo aqui à mesa do Performa que Pode. Nosso bate-papo aqui super descontraído. Vamos falar sobre inovação, tecnologia, marketing, né? Os desafios realmente de como que a gente inova, de como que a gente entrega soluções cada vez melhores. Para começar, obrigado, né, por vir aqui na mesa do Performa que Pode. Muito bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Que peso, né? Poxa, que peso e responsabilidade. Obrigado mesmo pelo convite. Imagina. Tamo junto. Isso. Muito legal Prazer conversar com... Tem algumas empresas no mundo que a gente admira muito, né? Eu sou fã, exato. E a Bosch, eu lembro quando eu tava construindo a minha casa, uma das primeiras coisas que eu comprei foi uma furadeira da Bosch. A maleta eu completa. não usei pra nada até hoje, mas eu comprei. Falei, é um marco para a construção o Douglas da minha pode casa. começar a te ajudar, já te ensinar aí. Dar algumas ideias. Dar algumas ideias, né? Ô Douglas, mas eu queria te abrir fazendo uma pergunta que eu acho super curiosa, né? Que quais são os maiores desafios para você inovar dentro de uma multinacional já super estabelecida, assim, que a gente tende a imaginar que é um ambiente extremamente controlado, regrado, e de fato deve ser processual, mas mesmo assim você tem aquela obrigação de estar sempre inovando, buscando coisas novas. Como funciona essa dualidade dentro da Bosch? Acho que você falou bem, né? Uma indústria de sucesso é aquela indústria que sabe produzir mais e melhor, né? Então a gente está falando de padrão. Então, é um desafio, sim, uma mudança cultural, né? Mas acho que é uma questão de sobrevivência também, né? Qualquer grande empresa, e principalmente as centenárias, precisam se reinventar o tempo todo. O que a gente coloca não só uma questão de sobrevivência, mas uma forma de manter os nossos clientes, usuários, cada vez mais satisfeitos. Então, legal. A dica é sempre observar como esse usuário, como esse cliente... Na verdade, a gente sempre falou de cliente, colocar o cliente no centro. Hoje a gente está avançando mais para o usuário também, né? Que não é só o cara que compra, mas aquele que usa. E observar o comportamento desse cara, para tentar antecipar necessidades, propor novas formas de uso, novas ocasiões. Então é um desafio de manter, obviamente, o padrão de qualidade, produção em série para ser competitivo, mas ao mesmo tempo observar oportunidades, né? E a gente tem visto uma grande quantidade de oportunidades, né? Então... Traçando um paralelo, Douglas, quando você fala de cliente e usuário, é do tipo assim, se eu fosse ver em última linha, o cliente da Bosch é a Leroy Merlin. Exato. Porque mais o usuário sou eu, porque eu fui até uma loja da Leroy Merlin para comprar. Inclusive recebemos no último episódio do podcast, ela coincidentemente, gerente de sistemas da Leroy Merlin, estava aqui nessa mesa semana passada. E o que vocês passaram a fazer foi olhar muito o Léo, não a Leroy Merlin, né? Exato. Interessante. Como é que é essa proximidade, desculpa, assim, até para complementar a pergunta, de vocês como indústria lá com o consumidor final? De novo, né, uma organização multinacional. Quais são os desafios para se aproximar do consumidor e como é que vocês fazem isso? Essa é uma mudança cultural importante, assim. Que da hora. A gente sempre olhou o primeiro nível, né? E acho que dos últimos 10 anos para cá, mas com mais intensidade nos últimos 6, a gente falou, a gente precisa, se eu encantar o cara que vai usar o produto, ele vai buscar o meu produto em algum lugar, né? Interessante. Então a gente tem constantemente feito visitas, né? Usa muita metodologia de user experience, então a gente vai, faz entrevista, leva protótipo para eles testarem, sempre tentando observar benefícios que ele já espera, benefícios adicionais que a gente pode criar. Então o desafio é se manter conectado com o usuário, né? E é o que a gente mais tem feito, assim, com bastante intensidade. E isso funciona a nível regional ou global? Por exemplo, cada país tem essa autonomia e tem essa responsabilidade, porque eu imagino que os produtos são desenvolvidos de forma global. Sim. Mas essa experiência ela pode mudar de país para país. Como é que funciona isso? A orientação, né,
é global, né? Uhum. E aí a gente define alguns grupos de usuários, foco, né, globalmente, e aí, obviamente, cada país ou cada região, no nosso caso, a gente aqui em Campinas, né, temos a honra de dizer que somos responsáveis por toda a América Latina, Que né, legal. do Uau. México para baixo. Legal. Então a gente faz muita entrevista aqui com usuários, seja industriários mais o robista que a gente fala, né, para casa e tal, seja o empreendedor, seja uma indústria grande também. Tá A bom. gente tem uma frequência aí de visitas e validação de protótipo com esses usuários. Legal. Muito bom. Eu tava te perguntando até na prévia aqui, o trade marketing e digital na mesma responsabilidade, né? O mundo físico ali na loja e o mundo digital. Conta um pouquinho desses desafios, dessa dualidade, como é que e qual é se tem o objetivo, né, de conectar o mundo físico com o mundo digital. Muitas vezes em clientes a gente vê isso em cadeiras separadas, né? E é a primeira vez, pelo menos para mim, que estou vendo isso Cara, eu também. abaixo Olha de uma que- olha mesma que- e olha área. que eu conheço E a gente cultura, conhece hein? muita empresa. Né? Mas isso é engraçado, né? Porque quando você olha para as grandes, realmente acho que a gente demorou tempo demais para perceber isso. Mas você olha para uma startup, ele já começa assim. Né? Exato. É. Então, eu acho que é um desafio para a grande indústria, porque a gente normalmente pensa por caixas, estruturas e etc. E a gente precisa começar a olhar um pouco mais a jornada do usuário, né? E essa jornada hoje, ela, como você estava dizendo, né? É digital, né? Começa no online. Começa em um, passa pelo outro, volta, retorna. Às vezes eu fidelizo ele depois no online. Então, o que a gente está buscando ali é achar justamente essa combinação para que quando eu ofereça uma experiência, essa experiência ela seja perene, né? Em todos os canais. Então, é uma cadeira que a gente criou há alguns anos, 2, 3 anos, né? Eu, particularmente, estou há um Relativamente ano. recente, dado ao histórico, né, da empresa, né? A empresa. Mas acho que a gente elimina bastante ruído, assim, né? Porque você via campanhas sem dúvida. Muito legal orientadas isso. para o off e Isso. algumas, né, no online. Aí depois você pegava o tema da infraestrutura para fazer as duas coisas. Então a gente juntou tudo para tentar, para onde a gente quer chegar, como é que eu alinho as duas coisas e que infraestrutura eu preciso para isso E se a acontecer. gente for olhar na Muito prática, vamos imaginar qualquer um de nós aqui, uma jornada de consumo nossa natural. Eu ouço falar de alguma coisa, eu procuro na internet. Isso. Primeira coisa, aí eu procuro na internet, sou impactado de alguma maneira, vou na loja. Pô, deixa eu ver na loja. Aí eu chego na loja, eu vejo aquele modelo que eu Você tava abre às procurando. vezes, o celular E para mais pesquisa. um. Do lado tem mais um. Aí Quer eu saber pego as o celular diferenças. de novo Isso. pra entender o que tá. Pede Ou seja, pra IA te falar qual é a diferença desses dois produtos aí, dentro da loja. Olha que legal, olha que estratégia bacana da Bosch. Vocês só agruparam a experiência que hoje o usuário final já agrupou. Ele já faz isso. Isso. A gente já faz isso normalmente. É isso que é né? reproduzir Então a ficou experiência, a muito- jornada, né? Tentar acompanhar a jornada completa de uma forma que a gente chama de omnicanalidade, né? Assim, até pro pessoal que tá ouvindo, ou seja, olhar para um processo por todos os ângulos, né? De todos os canais que aquele consumidor, o cliente, vê a sua marca, toca a sua marca, ele tem que ter uma experiência fluida, única, certo? E a gente vem numa evolução, né? Eu acho que não só nós, mas com a grande maioria das empresas, confundiu um pouco a coisa do omnicanal com multicanal, né? Isso. Ou cross-canal. Isso. Então todo mundo foi, eu quero estar aqui, Quer quero estar em todo ter, lugar. quero ter meu site, quero ter minha rede social, mas eu também quero ter uma loja física e tal, etc. Aplicativo. Mas elas não se falavam, né? Isso. E aí agora o desafio é justamente, ninguém aceita ter mensagens diferentes, né? Você cria mais confusão e ruído. Então o desafio essa jornada tem que ser fluida, né? E em qualquer dos pontos de contato que eu tiver com aquela marca, eu quero receber mais conteúdo, eu quero entender mais, mas não pode ser um negócio que rompe, né? Sem dúvida. Eu- Você quer ver uma experiência que eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado? A gente entende todas as complexidades fiscais, legais, financeiras que tem por trás, mas já frustrou todo mundo aqui. Você compra alguma coisa numa franquia, você ganha de presente alguma Isso. coisa de uma franquia e vai na loja da sua cidade pra trocar. Aí você vê o produto lá que fala, eu não posso trocar pra Não você. pode. Eu entendo, pior que eu entendo por trás tudo e ela realmente não pode. Sim. E quando faz é na loucura. Isso. No No amor. é o dono, é o um sentimento favor. do Boa dono vontade, fazendo né? um favor. É. Mas frustra. Sim, com certeza. Você se frustra. Você fala, cara, mas eu tô na loja tal. Por que não pode trocar? Né? E, inclusive, eu tô tentando lembrar o exemplo, porque eu queria citar o bom exemplo de uma marca que tinha implementado isso.
cara, não interessa onde você estiver, você pode Qualquer trocar. lugar, qualquer loja, qualquer cidade, Eu qualquer vou franquia. correr o risco de estar mentindo, mas eu acho que foi a Live. Tá. As lojas da Live não interessam se são próprias, são franquias. Eu tenho quase certeza que você consegue trocar. Mas eu vou. Isso é colocar o cliente no centro, né? Quando você coloca o cliente no centro, você traz isso acima das suas complexidades no back-office, né? Na parte do administrativo vai dar um trabalhão para a gente poder fazer, mas o cliente em primeiro lugar. Como é que funciona isso hoje para você, né? Olhando marketing digital, quais são os desafios para a gente realmente colocar o cliente no centro hoje, de novo, né? Dado essa multidisciplinaridade, geografias, vários locais do Brasil e da América Latina, como você falou, entendendo que às vezes os clientes têm necessidades diferentes em cada região da América e do mundo. Sim. Você resumiu bem, né? Tem uma complexidade por trás, Super. E se a gente pensar só na complexidade, não faz, né? Uhum. Acho que o desafio sendo muito pragmático, assim, você gasta muito mais para atrair um cliente novo do que promover uma experiência excelente, e esse cara vai ficar com você por muito mais tempo. Então, às vezes, esse custo, essa perda é marginal, mas o desafio é trazer todo mundo para o mesmo barco, né? No caso de um fabricante, de uma indústria como a nossa, você tem ainda um desafio adicional, que são as etapas até chegar no usuário. Então, você tem que alinhar todo mundo, né? Então, o que a gente procura fazer é, primeiro, incentivar esse bom trato com o cliente, né? Incentivar essa recepção. Óbvio que a gente também tem os nossos canais para receber questões, dúvidas e orientar. A gente tem nosso próprio canal de WhatsApp no Brasil, por exemplo, onde a gente, qualquer reclamação, independente de onde você teve, a gente procura tratar uma a uma. Legal. Então, assim, tentar trazer todo mundo com o mesmo mindset, né? Porque aí não é nem só tema de sistemas, estamos falando de empresas totalmente diferentes, Sim, né? sim. O que a gente procura é garantir excelência em todos os touchpoints com a marca, né? Então, depende se ele teve uma má experiência, de repente, no ponto de venda, ele pode me relatar isso e a gente vai tentar, de alguma maneira, mostrar para ele o quão importante ele é. A marca acima do ponto de venda, né? Perfeito. Mas também a gente tem N pontos de venda, né? N clientes que fazem um trabalho excelente e vão até além do que a gente consegue fazer, né? Mas acho que hoje não dá para você se dar o luxo de dizer assim, é um inconveniente que o cliente tem que conviver. Isso não dá mais, né? Porque esse mesmo cliente forma opinião, né? Esse mesmo cliente, você pode perder, ele pode não pagar para voltar, né? Então, acho que... Douglas, e é esse mesmo cliente que hoje, por exemplo, é usuário do Nubank e consegue resolver tudo no app de forma muito rápida. Essa excelência em alguns serviços está obrigando todas as empresas aumenta a se tornarem excelentes também. E ele fala assim, cara, mas peraí, se o Nubank consegue... o Nubank que é uma startup, fala como se o Nubank fosse uma empresa pequena, o Nubank é um monstro. Não, mas o Nubank que é uma startup consegue resolver e você não consegue. Falei, gente, calma, não é Vamos chegar lá. Beleza. Galera, vamos fazer uma pausa rápida, mas segura aí que o papo continua logo após o intervalo. Roda a vinheta. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Vamos lá, galera. Voltando aqui com Douglas Braz, da Bosch, diretor de Trade Marketing e Digital. Douglas, vamos falar de inteligência artificial. Vocês têm utilizado isso no dia a dia, falando de digital, né? Acredito que está sendo uma revolução, uma disrupção para todo mundo. Conta um pouquinho dos avanços de vocês. Já tem tido algum resultado ou pesquisas? Como é que está hoje o uso de IA? Sim. A gente tem em algumas camadas, né? Vai desde uma camada para facilitar uma operação, que antes a gente, para capturar dados ou digitar, esse tipo de coisa, até embarcar isso em produtos também ou no processo produtivo. Falando de marketing especificamente, né, mas da minha área, a gente tem usado bastante para coletar insights, né, você tem vários dados de analisar usuário. Os dados, exato, volume muito né? grande. Uma massa grande e aquilo ainda não é uma informação, né? Sim. Então a IA ajuda a gente a organizar ali, trazer um insight. A gente tem usado bastante para fazer tradução de vídeo, produção de vídeo também. Que legal. Produção de imagem, às vezes quando a gente tem que testar um KV, por exemplo, né? Você vai gastar hoje para
tomar foto em estúdio, de repente você faz ali Nossa. só para validar um conceito. Validar um protótipo ali de um conceito, entendi. Tem Bem legal, né? Nossa. Tem um pô. time nosso que hoje, inclusive, estava apresentando uma solução para ajudar a gente a projetar forecast de produto, né? Que você precisa planejar bem para Sim. saber quanto você tem que produzir e tal. Uma Então, análise preditiva mesmo. Isso, né? Porque você erra demais, coloca um planejamento mais otimista, não Isso. vende, vira custo em estoque, fez muito baixo, vai faltar. Então, são variáveis que a gente, no passado, tentava acertar de maneira intrínseca, né, e pela experiência, ou com dados históricos, e agora você tem um elemento maior. Então, eu vejo, assim, nessas camadas, assim, primeiro de facilitar projetos atuais, ou facilitar processos atuais, né, um ganho de eficiência, desde tradução, como a gente falou aqui, até você começar a colocar isso em produtos, né, que vão gerar ali algum ganho para um cliente. Em ferramentas elétricas a gente tem usado bastante, que é a minha divisão, para produção, né, para desenvolver novos produtos, etc. É isso que eu fiquei curioso. Tem produto, tem furadeira que tem IA já embarcada, não? Para produção, né, para o processo de produção. No processo para produtivo. design. A gente falou no produto, eu já fiquei curioso. Aí falando de Bosch, né, aí sim, a Bosch faz N sensores, né, tá em N divisões, né, então você tem as unidades de comando dos veículos hoje, que a gente também produz, né, e é equipamento original em várias marcas. Legal. Já tem ali várias operações ali comandadas por uma inteligência artificial. Uma IA embarcada no produto, mais no automotivo, né? Mais no automotivo, Tá. tem também para automação industrial, Legal. né, automação predial. Em ferramentas a gente ainda está Legal. na conectividade dos produtos e usando IA muito para antecipar a necessidade, demanda e no processo produtivo. Às vezes o design, como usar menos material ou usar um material mais leve. Né? Lembrando, a gente viu uma vez, a gente fez uma visita lá na Bosch e tinha um que projeto de IA, você lembra? Que era a parte do agro. Do agro, De pesagem. Também, essa é uma das Isso. divisões. De, né? não lembro se era de porcos ou de bovinos. Então, tinha uma câmera através filmava, de câmera, fazia- né, de reconhecimento. É um projeto bem legal. bem interessante Bem que me legal. chamou. Isso tem avançado nesses outros tem. setores também? Tem. Esse é IA em reconhecimento de imagem. Reconhecimento né? Então, de imagem. pode ser aplicado em N possibilidades, né? A gente usa também para validar processo, por exemplo, na própria linha de produção, para ver se um produto saiu com uma falha ou não, se às vezes Tá bom. passou As ali. imagens do produto, Isso, então você tem ali na ela linha de filma produção, ali e aí a IA identifica se tem algum defeito, alguma coisa no um produto. machine learning ali que ele vai, Tá. né, você vai treinando ela dizendo que é peça certa, né, que é peça errada, e aí isso. chega um momento que você tem um algoritmo ali bem calibrado e aí qualquer coisa que passa fora, ela vai rejeitando já na linha de produção Uau. para ser refeita ou para ser revista, né, ou alguma coisa assim. Você acredita então que realmente é uma nova era? Assim, a IA está trazendo novos resultados, novas possibilidades que antes a gente não conseguia com as tecnologias Eu acho anteriores? que sim, cara. Eu acho que ele vai acelerar alguns processos, né? Mas também acho que nós estamos no hype do negócio, né? Estamos aí na escala. Ainda tem bastante campo, acho, para a gente aproveitar, até na área de construção civil, que ainda é um mercado bem tradicional, na área de saúde, né? Acho que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo. O Léo construiu recente, acho que ele pode dar uns depoimentos aí, né, das dificuldades da construção A civil. construção civil ela ainda continua muito distante de qualquer tipo de inovação. Pelo menos o tipo de construção, não sei, construções industriais, né? Às vezes, bélicas, industriais, tá, etc. sim. E Com certeza, realmente outro nível. já deve ter algum outro tipo de tecnologia, mas a construção civil normal de construir uma casa continua igual, Ainda assim. acho como era 40 anos Se usar atrás, a ferramenta 50 anos Bosch, atrás. melhora, mas... Melhora. Boa. Com certeza. O Douglas, considerando, não quero saber o que deu certo ou o que deu errado, Claro. né? Toda a tua vivência, né? Você já teve inserido em vários projetos na tua vida, né? De cabeça, assim, qual você acha que foi o projeto mais inovador que você já teve envolvido? Assim, aquele que você acordava com vontade de ir para a empresa ver a sequência dele. Caramba, agora você foi... São 22 anos de casa, então não que todos foram de sucesso, ao contrário. Não, né? exato. Puxa vida, eu acho que tiveram desde projetos de melhoria de processo, de ganho de oportunidade e tal, mas também de desenvolvimento de produtos e tal. Cara, acho que o que mais O que motivou, assim, né? foi um projeto, na verdade, muito simples, mas ele
ajudou a gente de uma maneira exponencial, assim, que a gente tenta projetar sempre demanda de produto, etc, né, para, obviamente, calcular custo, etc, e acertar, Sim. né. E eu lembro que a gente começou a cruzar várias variáveis, né, no caso eram peças automotivas e frota, taxa de falha do produto, idade média do carro versus hábito de consumo, né, e a forma como o brasileiro dirige é diferente do mexicano, por exemplo, né, tem hábitos diferentes, tal, terreno, tal, etc. Sim. E aí, com isso a gente ia projetando para tentar cada vez mais acertar A demanda. Perfeito. Né? Isso foi muito legal porque a gente conseguiu não só calibrar, mas começou a achar outras oportunidades. Então, algumas linhas ali, alguns produtos que a gente não estava... Inicialmente você falou assim, puxa, esse carro não tem uma frota tão grande. Não vamos trabalhar com esse... mas eventualmente esse carro tinha uma característica que, sei lá, foi desenvolvido na Europa, veio para cá, terreno diferente, tem um consumo maior. A tropicalização dele não foi tão boa. Então assim, ele o hábito desgastava mais do que lá na Europa. O hábito de dirigibilidade do brasileiro traz uma outra consequência. Então essa é uma que não teve nenhuma grande tecnologia envolvida, porque a gente nem falava de IA naquele momento, mas foi acho que a visão de sentar e falar, pô, nós temos tudo isso aqui de dado. Se a gente começar a cruzar aqui, é onde a gente chega, né? A gente já percebeu isso várias vezes, Douglas, que é o seguinte, toda vez que a gente fala em inovação, muita gente tende a pensar em ciência de foguete. E não é, sabe? Algumas vezes, obviamente, que a inovação está atrelada a alguma tecnologia absurdamente inovadora. Mas a maior parte das vezes a gente consegue grandes saltos de inovação com as ferramentas que a gente já tem dentro de casa. A gente só fez um uso diferente dos dados. Você sempre teve aqueles dados. Você só resolveu colocar um outro olhar, ou um olhar um pouco mais profundo, ou expandiu o número de variáveis, mas de fato, você já tinha aquele ferramental. E você melhorou a análise dele. E a inovação também não é o projeto mais complicado, ou não é o mais caro, ou não é o mais longo, é o que traz mais resultado. Então, às vezes é um negócio simples, né? Eu adorei sua resposta, porque assim, cara, foi um negócio simples, mas olha o resultado que isso trouxe, né, para vocês, olhando ali. Já trabalhei no setor automotivo também, a gente tem clientes automotivos, então Parque Nacional Circulante de Veículos é uma complexidade. Na época a gente tinha um sistema que tinha mais de 1 milhão de SKUs, né, de produtos diferentes, e tinha que fazer toda essa parte de catálogo também, de uma forma previsão de demanda, por onde eu começo. Cara, é um mega desafio e às vezes é uma solução que está ali que te traz um resultado exponencial, né? Muito legal. Eu queria abordar um tema assim, falando um pouco também de marketing, né? Como é que você enxerga essa combinação do marketing e IA? Mais olhando do ponto de vista do consumidor. Você acha que as pessoas estão preparadas, né, para serem abordadas por IA, ou tem estudos, ou tem alguma tendência que você vê de como que ela poderia ajudar também ali no marketing, ou na personalização? Por exemplo, a gente vê algumas coisas de mais futuristas, assim, cara, pô, esse cara conseguiu montar ali uma IA falando comigo, né, falando o seu nome ali, algo hiper personalizado. Queria falar um pouco de tendências, assim, o que você acha? Que isso é algo que vai virar, já estão estudando, como ela pode ajudar a fazer um marketing mais efetivo? Eu acho que a gente está testando ainda várias coisas, né? A gente antes falava só de inteligência, agora a gente já fala de agente, a gente já fala de múltiplos agentes, né? E eu acho que a gente tem conseguido, né? Acho que a indústria tem conseguido encontrar aplicações sem robotizar demais, né? E criar um ganho ali para o usuário, né? Alguns anos atrás a gente falava, nossa, você vai ser atendido por um robô, que era aquela voz, né? Isso. Que alguns bancos ainda mantêm. Exato. E o ser humano não se dá bem com isso. A gente quer do outro lado ter, né, o calor humano ali de alguma forma, né? Mesmo distância, sensibilidade. Por outro lado, você tem, por exemplo, a gente usa, por exemplo, nosso saque. Né? Então tem ali um agente que está respondendo e tal. Quando você vê que tem uma migração, né, do brasileiro utilizar bastante o WhatsApp, acho que a gente adotou esse negócio não só como comunicação, mas como negócio. Acho que se bobear, nós somos o maior usuário de WhatsApp do mundo, se eu não me engano. Então, assim, entre o cara discar e ficar ali algum tempo esperando, né, hoje, você oferecer uma funcionalidade que ele troca algumas mensagens e alguém te resolve um problema, esse alguém, na verdade, é um robô,
teve um ganho, né? Porque ele ganhou em agilidade. O problema é quando você, na minha opinião, o erro é sempre quando você faz só pensando no custo. Então eu vou tirar um call center para colocar um agente de IA. Tá, mas realmente eu melhorei a experiência, eu vou reduzir o tempo para ele, eu vou dar a resposta mais assertiva. Então acho que essa combinação que a gente está tentando buscar e acho que é o caminho, sabe? Achar um balanço entre ganho de eficiência, porque você está adotando uma tecnologia, mas que tem um ganho para o usuário também, né? Senão fica uma coisa que ele vai rechazar ali, né? Como aconteceu, né? Você lembra, você tentava cancelar um cartão de crédito, você ficava falando com o N, um passava para o outro passava para um, e não resolvia o seu problema. E quando você está falando com um robô, eu não sei se vocês já tentaram, eu já xinguei bastante o robô. Não é igual. Não tem graça, né? Não te dá aquela emoção de você xingar um robô, porque, entendeu? Na verdade, a questão é como que a pessoa do outro lado recebe, outro lado né? recebe. Não é como você fala. E porque então, eu ainda tinha o conforto nervoso. de falar assim, olha só, eu sei que não é você a pessoa, mas como você está representando a empresa, é com você que eu vou falar. Cara, e aí, você abrir as dá comportas. aquele alívio, assim, né? O robô não adianta. Pode xingar à vontade. Não entendi. Repetirei as Repita opções. novamente. Não, cara, você fica mais irritado ainda. O robô te irrita. Deixa quieto. Acho que tem que cuidar um pouco isso, né? Tem que ter um ganho para ele. Então, até o tema da hipersonalização, não confundir entre eu saber muito bem o que ele precisa com intensidade ou com o que você quer comunicar o tempo inteiro, porque você viu lá que isso é importante. Tem que achar um balanço, né? Porque você sabe muito bem o que ele precisa, mas se você não acerta a jornada, né? E o tom, você vira inconveniente, né? Então, até a gente falar de CRM, né? A gente tem muito dado hoje para dizer assim, puto, o que esse cara quer ver? Mas tem momentos que ele quer ver isso, né? E se eu passar do ponto, né, colocar um robô para ficar disparando, por exemplo, mensagem, vira o que a gente eu gosto já muito sabe. do o João Branco, né? Tem o podcast também do Desmarketize, o ex-VP de marketing do McDonald's. Aliás, João, fica o convite aí, se você estiver ouvindo, né, para vir aqui também bater um papo com a gente. Que ele fala do marketing sem fazer marketing, né? Vocês têm pensado em algo nesse sentido? Ou tem algum case para contar de qual... brainstorms, né? Óbvio, algo que já foi que você possa contar, mas tipo, como é que a gente hoje, ou até de mercado mesmo, né, pode fazer o marketing sem ficar forçado, sem parecer que está fazendo marketing? Sim. Ele fala, mas tem um livro também que eu virou de cabeceira, assim, que eu recomendo, que Isso é Marketing, do Seth Godin. Tá bom. E ele fala justamente isso, né, que seja um marketing que agregue valor para o usuário, né? E não aquela coisa empurrada, muito barulho. Vender. Então, eu acredito, né, naquelas campanhas antigas que a gente vinha, que você guardava na cabeça. Sensibilizava. Exato, né? Que você, fala, não, eu não vi um comunicado de um produto, eu vi uma história. Né? Então, confesso para você que a gente está voltando isso. Pelo menos na Bosch a gente está tentando trabalhar justamente isso, um pouco mais da história, da conexão de marca. E muitas das decisões de compra são emocionais. E a gente se tornou uma máquina de ficar disparando anúncio e falando de produto, né? Acho que aí é onde estamos errando, né? Tá bom. Nós como indústria e tal, e a Bosch também, a gente passou por esse período e agora a gente está buscando justamente conectar isso com a tua vida, conectar isso com uma necessidade e que você, obviamente, se sinta parte daquela história, né? Esse livro, assim, tem uma parte que ele diz o seguinte, né? As pessoas não compram o que você faz, elas compram o que você faz ela sentir, né? Então, interessante, né, você está vendendo ali algo que a pessoa vai depois, quando ela abrir, quando ela pegar aquilo, agora eu me sinto diferente. Então as histórias de marketing, eu acho que elas têm que ir nessa linha, sabe? De fazer você um ator, uma parte da história. Douglas, agora vamos falar um pouquinho da sua carreira, que ela também é bem legal, é uma história que eu quero ouvir muito. Curioso também. Você começou como menor aprendiz na Bosch. É isso aí. E hoje é diretor regional. Conta pra mim como é que foi, quais foram os grandes desafios dessa caminhada pra cima o tempo inteiro. Menor mesmo, né? Porque o cara tem 22 anos de carreira, deve estar com 30 aqui, acho que ele começou com 8 anos lá, porra. Tá enxutão. Que isso, porra, mano. Tá super bem, começou cedo mesmo.
Cara, essa história não é só minha, né? Essa história é da minha mãe também, porque Que legal. ela dormiu na fila lá do antigo Patrulheiros de Campinas, né? Pra Tá. conseguir me inscrever. Caramba. que legal. E aí depois um tio que trabalhava na Bosch levou lá meu currículo para RH e me chamaram para fazer entrevista. E você tinha quantos anos? 15 para 16 anos. 16, tá. Cara, e é uma empresa que eu me identifico muito, de valores muito claros, sabe? Então foi fácil do ponto de vista de me identificar com a empresa. Mas começou, se você me perguntasse naquela época, eu só queria ganhar meu salário e Sim, nem talvez imaginava, fazer uma né? faculdade e né, nada foi muito planejado. Uhum. Mas quando eu entrei, cara, assim, me identifiquei com a cultura da empresa. Hoje meus melhores amigos nasceram lá, né? Sim. Comecei uma amizade lá e comecei realmente... Que áreas que você passou assim? ou Comecei em começou? marketing de produto. Ah, sempre no marketing, então, desde o início. Uau. Aí em marketing de produto, de levar carta, amostra, tirar cópia. Panfleto, Quando tudo. tinha um tempinho ali, Nossa. falava pra galera, puta, o que você tem aí pra eu fazer, sabe? Sempre fui bem curioso, assim. E aí, puta, precisamos fazer uma tabela em Excel aqui, bota essas imagens aqui. Aí eu lembro que tinha ninguém queria fazer intranet naquela época, que era internet interna, sabe? Até hoje ficou assim, o que serve isso, né? Mas tudo bem. E ninguém queria fazer aquele negócio. E aí eu lembro que, puta, eu comecei a pesquisar na época Flash, e tal. Eu falei, puta, usei Flash, aí tinha era automotivo, fazia uma vela com uns raios, assim. E a galera gostou daquilo. E foi onde eu também, ali, marketing, falei, pô, eu acho que eu gosto disso, de contar uma história. E estando lá, né, até incentivado pelo professor, por que você não entra na faculdade e tal? E aí você pode tentar o estágio. E foi imediato, assim, eu entrei na faculdade. Você fez o que, Douglas? PP, fiz Tá. publicidade e propaganda. E sem parar de trabalhar? Você conseguiu Sem conciliar as consegui, duas coisas? fazia à Caramba, noite, cara. Entendi. Fazia à noite. Que legal. E aí, cara, foi assim, primeiro o desejo, a vontade de ficar lá e de conseguir um espaço, aí você vai achando formas, né? Eu lembro que para a faculdade, na época, tinha um programa de amigos da escola, então você ficava no fim de semana numa escola pública, aí você ganhava bolsa. Então fui fazendo assim, aí, ali eu estava no meu terceiro, quarto ano de... naquela época o estágio era 3 anos. Estava terminando ali o estágio e tal, eu recebi um convite de um diretor para participar de um projeto no México, né? Para ir para lá para um projeto por 1 ano. E aí, putz, Isso porque você já estava formado? Não, tava no meu último ano de faculdade. No último ano de faculdade, tá. E aí tranquei a faculdade, fui pro México, né? E aí Quanto no tempo México você ficou lá? Fiquei quase 5 anos, 4 anos e meio. Né? 5 anos? No Fui DF mesmo? Isso, no Pra um projeto? era por um era ano, pra ficar... Não, com 6 meses eles me falaram, e aí, né? Quer ficar? Quer voltar? que legal, Falei, cara. putz, no Brasil não tava... A gente tá falando aí de 2008, 2009. 2009 tava aquela bolha e tal, super difícil de a conseguir crise vaga. global. difícil, E falei, não, quero ficar e tal. E fiquei, e aí a carreira realmente decolou, né? Uau. Fui O que por que 6 essa meses. experiência te agregou? Vamos dizer assim, que você acha que não conseguiria... É difícil, né? Porque você passou por esse caminho, a gente não consegue voltar atrás e saber como seria. Mas na sua visão hoje, o que essa experiência te agregou que talvez se você tivesse dito não, ficasse no Brasil, você não teria? Cara, acho que até para um jovem ali, eu tava com 21 para 22 anos, foi uma experiência profissional, pessoal, né? E acho que a coisa de você tem que se virar, você tem que buscar o espaço, tem que fazer, não tem quando você tá num país sozinho, você fala, puxa, não vai ter ninguém aqui para me ajudar com a minha dor de barriga, né? Exato. Tenho que ir atrás. É uma motivação obrigatória ali, né? Ou você tem que fazer ou tem que ir. Então foi muito legal. Não tem nesse plano sentido. B, né? Não tem plano B, né? Boa. E ao mesmo tempo você fala, poxa, eu tenho um período aqui que vai passar, então eu quero que esse período aqui seja o melhor possível, porque tem começo, meio e fim. Então eu sempre soube que eu não ia ficar para sempre lá, né? Que eu queria voltar, tudo. Então eu sempre fui pensando, puta, meu tempo tá terminando, o que eu posso fazer? O que eu posso viver daqui, né? Legal. E profissionalmente falando, foi excelente, assim, conhecer uma outra cultura. Curiosamente, depois eu só trabalhei em áreas
que cuidavam da América Latina, porque já tinha tido a experiência. Possibilitou esse salto olhando mais regiões, né? Idioma também. Então, e você começa a ter um olhar diferente, né? Talvez a gente, às vezes, quando está num ambiente muito conhecido, você não percebe as nuances, não tem uma empatia com o outro, né? E quando eu fui para lá, puxa, eu preciso aprender, porque o estranho aqui sou eu, né? Então, e o mexicano tem uma cultura diferente, tem valores diferentes, né? Então, foi muito legal para ver um outro lado, né? Furou a bolha, né? Furou a bolha. É isso. Coincidentemente, minha primeira experiência de trabalho fora do Brasil também foi no México, também no DF. Olha só. Eu fui fazer o rollout de um projeto de e-commerce. Na época eu ainda era técnico, eu era desenvolvedor de software. E para mim também foi uma experiência super importante, porque foi exatamente onde eu treinei onde eu comecei a treinar minha capacidade de liderança. Que eu aprendi na prática aquela história, cara, não, primeiro você tem que se liderar. Então, tipo assim, agora eu preciso navegar aqui numa região onde eu não conheço ninguém. Mesmo sentimento parecido, né? Com o que ele tá falando. É exatamente isso. Então, e quando eu voltei do México, eu voltei pronto para liderar uma equipe. E aí foi onde minha carreira começou a decolar. Eu tinha, acho que na época, 25, 26 anos. Só que eu fiquei bem menos tempo. Eu fiquei 6 meses lá. Depois eu voltei, fiquei 1 ou 2 meses aqui, voltei, fiquei 2 meses lá e acabou o projeto, né? Mas curti pra caramba o México. Curti pra caramba o México. Incrível, incrível, de uma história muito legal. Eles preservam muito a história, então eu sou muito grato, assim, a experiência que eu tive lá. Não sei quanto tempo você ficou lá, o escritório onde... 5 anos, já não sei quanto tempo não, onde você ficou lá. Meu escritório era o escritório que eu trabalhava na Insurrente Sur, muito perto do World Trade Center, então era muito legal a região ali, tinha muita coisa para fazer, né? Então eu me diverti bastante, tanto no trabalho quanto no pessoal, entendeu? Então foi uma experiência para mim super enriquecedora. Mas eu conecto com o que você falou também, eu acho que se eu não tivesse ido, eu acho que não teria tido a mesma velocidade. Boa. E assim, você comentou uma coisa que é bem verdade, assim, o brasileiro tem uma alta empregabilidade em qualquer lugar do mundo. E no México, na América Latina como um todo, principalmente nessa área de tecnologia, empresas brasileiras detonam, assim, ocupam um espaço muito legal. Então eu conheci muita gente lá de empresas de tecnologia, na sua grande maioria. E o legal... Brasileiros. E empresas brasileiras também. E aí, assim, eu acabei conhecendo gente também numa fase de carreira diferente, muito mais na minha frente, assim, que hoje são amigos pessoais e que eu admiro demais, assim, que estavam lá como expatriados e aí você acaba conhecendo uma turma que você fala, eu preciso correr para alcançar essa galera, né? Do que sabem, do que vivem, do que... Então, foi também uma possibilidade de conhecer gente que estava lá com um objetivo muito claro, assim, sabe, de carreira, de negócio. E como é que era lidar com essas culturas? Não sei se hoje você falou que ele é da América Latina, deve lidar com equipes de mais de uma cultura, de mais... Como é que é esse desafio de lidar com várias culturas? Tem algum caso, assim, interessante de nítidas diferenças culturais, assim, que às vezes uma coisa no Brasil funciona, lá não funciona, ou vice-versa? Tem. Acho que assim, a forma de liderar no fim do dia, de influenciar né, pessoas, em essência não vai mudar, né? Você está falando ali de trabalhar um pouco mais autonomia, de criar um propósito, de dar ferramentas, autonomia. Em essência de liderar, eu acho que não muda. Mas muda a comunicação, né? Para você comunicar bem, você precisa entender, né? Você precisa ouvir muito mais do que falar. Então, e tem diferenças, né? Acho que o mexicano tem valores muito fortes de família e tal, um aspecto cultural muito forte de religião também. Verdade, então você tem, né? Mas é um povo bem festeiro também, sabe, como nós, gosta e tal. Mas também tem muito hospitaleiros, muito hospitaleiros, muito querido lá no México. Isso foi um negócio muito legal. Mas são mais abertos também a adotar coisas novas, né? E eles têm ali, né, são parte de um continente norte-americano, né? Então tem muita influência do entretenimento americano lá. Entendi. Então acho que fora dos Estados Unidos é o país que mais consome Super Bowl, por exemplo, né? Então e eles se reúnem, fazem churrasco pro dia do Super Bowl e tal. Aqui no Brasil tá começando agora. Tá, agora, mais recente. Então você tem que saber que o tipo de entretenimento que eles consomem é diferente, então a linguagem é diferente. Interessante. Né? Você vai sei lá,
pro chileno, né? O chileno é um país mais frio, Sim. então as pessoas um pouco mais frias também, são mais pragmáticas. Isso. No argentino tem mais, né, a gente brinca, mas, né, o argentino ainda tem uma fundação europeia, assim, uma coisa forte ainda de alguns, né, coisas que eles fazem muito, muito parecido com o europeu, né, que leem, consomem. Talvez não tão e tal. aberto a uma mudança, igual você falou, uma inovação, mais tradição, né? Então tem, acho que tem Baita essas desafio, nuances, legal. assim, né, de falar, e é legal ter essa experiência também. Muito bom. Legal. Além do México, você... Bom, a Bosch ser uma empresa... Antes da gente mudar de assunto, comentar. Uma das coisas que eu me coloquei de desafio quando eu fui para lá, apesar do idioma do projeto ser inglês, o projeto que eu tava, o idioma era inglês, eu falei, cara, eu vou aprender espanhol. Eu vou me comunicar com esses caras na língua deles, mesmo que eu apanhe. Eu acho que isso fez uma baita diferença. Porque mesmo quando eu errava, quando eu falava alguma coisa errada, que eles não me entendiam, eles faziam uma força descomunal para me entender e foram me ensinando rapidamente a aprender espanhol. Reconhece a humildade que você está tendo de tentar falar no idioma dele, né? Isso quebra a barreira até. E isso também foi algo que foi bem, bem importante para minha adaptação lá, né? O que eu estava te falando, Douglas, além do México, você teve bastante experiências de estar em outros projetos em outros países. Como é que é essa dinâmica de intercâmbio entre países dentro da Bosch? Bom, a nossa empresa é alemã, né? Então, as reuniões, projetos, né? Tudo que a gente trata, às vezes, de escala global, acaba acontecendo lá. Mas, assim, eu sou bem grato pela oportunidade, porque pela Bosch eu pude visitar mais de 10 países. Assim. Que legal! Então, tem projetos muitos na América Latina, né? Que sempre foi ali onde eu tive ali uma liderança. Mas também já tive projetos nos Estados Unidos, no Canadá. Quando eu estava no México, eu era responsável pela implementação do projeto que a gente estava desenvolvendo lá, de implementação de SAP e inteligência de dados, pelo Canadá. Então, fiz algumas viagens para o Canadá, tocando projetos de lá. Então, foram várias, assim, as experiências, e sempre com essa... Você aprende muito, né? Com uma cultura diferente e tal. E a Bosch tem, apesar de ser uma empresa de matriz alemã, né? Cada vez mais ela investe, inclusive fora da Europa, né? Então, isso dá pra gente bastante oportunidade também, né? Tem muito projeto que a gente desenvolve aqui no Brasil, que depois a gente manda para a matriz, ou a matriz, poxa, vem aqui implementar em projetos que vêm dos Estados Unidos, Índia, né? Então, eu acho que a Bosch realmente usa os cérebros que ela possui ao redor do mundo, né? Exato. Não é braço ao redor não do mundo. teria Eu tenho sucesso à toa, né? Não seria uma mega corporação à toa. Assim, a China, acompanhando essa evolução, a gente veio desde olhar para a China como um lugar econômico para produzir, o mais barato, para hoje olhar para a China como centro tecnológico, centro de excelência, sabe? Tecnologia de ponta, né? Queria falar um pouco de futuro, o Douglas. Cara, como é que você acredita que vai ser a experiência do consumidor nos próximos anos, né? E como é que... Aí é futurismo mesmo, né? Não tem certo e errado aqui, mas vocês têm alguma tendência que você acredita, né? Mais falando do ponto de vista das exigências do consumidor? Eu acho que nesse momento a gente já está vivendo a história do instantâneo, né? O consumidor não quer ficar esperando uma solução, e ele não está disposto a pagar a fricção que tem em toda a cadeia, seja fricção logística, seja fricção de atendimento, seja fricção da oferta, né? Se oferecer uma coisa, o cara recebeu outra. Então acho que cada vez mais a gente vai ter que se esforçar para eliminar todo tipo de fricção e atender a expectativa dele, que está cada vez maior, né? Então o lance acho que da internet trouxe isso também, de tudo é instantâneo, tudo está disponível, e você não vai esperar mais receber um produto em 5 dias, você quer receber no dia seguinte ou no mesmo dia, né? E ao mesmo tempo, eu acho que ele vai ser cada vez mais exigente na sua jornada de compra, né? Ele não vai pesquisar demais, ele quer praticidade. Então a gente já vê, né, companhias já conectando com dispositivos como o Alexa para fazer uma venda, ou hoje é mais marketing, né, mas até para conseguir converter venda. Esse desafio de diminuir a quantidade de cliques, né, na jornada antes de fechar um carrinho. Então acho que essa coisa do instantâneo vai forçar a gente ter que reduzir muita fricção, seja na comunicação,
seja no processo logístico, na entrega, na operação. E acho que cada vez mais ele quer co-criar, sabe? Ele quer ser parte disso, seja na história, né? Ele se vê como parte daquela história de marketing, seja ele realmente aportando no desenvolvimento, seja ele comunicando, né? Ele compra um produto, ele quer falar sobre o produto. Então a gente vê uma tendência muito dos content makers, né? Então não a empresa fazendo conteúdo, mas os próprios usuários fazendo conteúdo. Sim, isso é bem legal. Então, dá até mais credibilidade, eu acho, quando eu vejo, né? Do que a empresa falando dela, um vídeo da pessoa fazendo um unboxing, usando ali. Eu acho isso muito legal. E eu acho que vai chegar um ponto que o cara vai tomar a decisão, inclusive, de um produto ou de uma marca, porque esse depois, ele também se beneficia, né? Ele também vê um valor dele poder contar como foi a experiência dele. Sim. Eu confesso que eu não sou um usuário de TikTok. Né? E as dancinhas lá que você fez no escritório outro dia? Eu estou no TikTok, mas não sou usuário do TikTok. São coisas diferentes. Pode procurar, né? Que vocês vão encontrar o Léo lá. Mas o Instant Shop do TikTok já é uma ferramenta de venda absurda, bilionária, bilhões de vendas dentro do TikTok, que na nossa cabeça não velho, faz sentido, exato, isso. De velho. A gente acha que é um lugar para postar dancinha. Isso. Né? E você vê que bilhões. O volume de vendas dentro do TikTok e bem nessa linha que você falou, Douglas, de Instant Shop. Poucos cliques. Sem aquela fricção tradicional. Entra, põe no carrinho, frete... Calcula o frete. Vai, 200 cliques. Você já acha quer aquilo, seguro, quer não o que a gente quando fez a primeira vez achou revolucionar. Falei, cara, não acredito que eu comprei isso aqui e vai chegar na minha casa. Mentira. E a gente tá no TikTok também, cara, porque... mesmo? A Power Tools? A gente tá também. E olha que engraçado. E também é na tua divisão também. Também na minha divisão. Esse foi um projeto a Bosch tem um programa de estágio bem forte, né? E foi um projeto de um dos nossos estagiários, né? Aliás, de 2 nossos estagiários, para testar, né? De novo a história de testar, né? Errar pequeno e tal. Sim. E a gente viu que começou a ter uma audiência muito legal. Óbvio, a gente não vai na linha da dancinha, vai na linha de mostrar o produto, vai na linha de mostrar a aplicação de produto e tal. Mas você vê que tem uma geração, tem um grupo que está consumindo conteúdo ali, né? Então acho que não é sobre seguir o comportamento manada, assim, de puta, então você tem que fazer dancinha. Acho que não. Mas se é um canal que está entrando, que tá começando a ganhar visibilidade, de novo, sobre olhar o usuário. Puta, se o meu usuário está consumindo ali, então eu preciso estar lá também. Né? E aí, Douglas, um vídeo desse postado no TikTok, né? Você vê como você está muito mais preocupado com o conteúdo que você está entregando do que com a superprodução do vídeo que está sendo feito. Muitas vezes o vídeo está sendo feito com um celular preso num tripé. Isso, o seu estagiário com o celular, o outro demonstrando um produto, mas demonstrando com profundidade, realmente mostrando o que interessa. Ou seja, em algum momento, o marketing, o foco saiu da superprodução para o super conteúdo. Democratizou, né? Isso. E aí o TikTok vira esse lugar. Cara, eu posso postar um vídeo que deu uma tremida e ele vai continuar tendo 100 milhões de visualizações porque ele explicou o que determinado produto da Bosch faz como nenhum outro tinha explicado até o momento. Começar a seguir lá para poder ter mais usos para sua furadeira. Eu vou. Deixa eu fazer definitivamente. Puxar nesse sentido, mas fazer uma pergunta também. Voltando para o tema de IA e conectando IA com marketing, compra, a gente tem visto hoje em dia também uma tendência de buscas serem feitas cada vez mais em IA ao invés de em Google. E outro dia teve uma... Não lembro qual foi a loja, mas eu vi um cara postando no LinkedIn que fez a primeira venda vinda do ChatGPT. Porque ele referencia, né? Seja o Gemini ou o GPT. Então, se você procura alguma coisa, ele já tem lá referências e os usuários estão começando a chegar no produto não mais pelo buscador, mas sim pela IA. Né? Você vê isso como uma tendência também? Tem alguma ação de, cara, como é que a gente faz, né, para também estar dentro das IAs para a gente ser encontrado? Cara, eu diria que ainda não tem resposta certa. A gente não sei se ainda sabe como fazer isso. Né? A gente está numa discussão
tremenda lá, porque na verdade eu diria que nem vai acontecer, já está acontecendo. Já né? está Se acontecendo. você pesquisar, se entrar na página do Google hoje lá, Isso. preencher a primeira meia primeira página vem é uma IA É te uma IA que respondendo. gerou, exatamente. Ou seja, não adianta mais você patrocinar link ali, porque a IA tá vindo antes. Então, assim, o desafio agora é como escrever, né? Como você montar ali uma descrição de produtos, seus blogs, sites, etc. Para que ele seja legível por uma inteligência artificial, né? E ranqueie melhor ali os teus produtos. Então, já é uma realidade. Então, na nossa equipe agora, o que a gente está fazendo e procurando é treinar a nossa equipe para bom. aprender esse novo modelo. Legal. Mas já acontece, né? Ou seja, a gente tem que fazer as coisas de uma forma diferente. tem. Não dá pra gente continuar com a mesma receitinha de bolo. Cara, se alguém entrar lá e perguntar pra IA, pô, qual é o melhor equipamento pra tal coisa, como é que você vai ranquear melhor ou fazer uma resposta realmente mais aderente, né, para aquilo? É um mega desafio, imagino. Eu acho assim, o SEO, né, do Google, acho que não vai morrer, não é isso, mas ele vai concorrer ali, né, com essa nova forma de buscar, né. Até porque o algoritmo do Google é super robusto. Eu também acho essa história. Não, o Google vai morrer. Não, não vai. Não vai. Eu acho que o algoritmo do Google, muito pelo contrário, ele vai se tornar mais poderoso. Né? Vai ser uma forma a mais de você ranquear boas informações com base em boas referências vindas de IA. Né? E de novo, ainda um pouquinho de futuro, Douglas. Quando você olha especificamente para o avanço da IA, para onde você acha que a gente está indo? Eu já falei que a gente vai ter que revisitar isso aqui daqui uns 2, 3 anos. Porque eu estou fazendo um monte de previsão, né? Mas eu quero, e eu uso essa pergunta porque ela vai me ajudando também a coletar informações e moldar a minha opinião, né? Então eu queria saber de você, assim, para onde você acha que a gente vai caminhar com IA? Cara, eu acho que vai caminhar para esse nível de melhora de eficiência em todos os setores, né? Porque você consegue identificar desperdício, você consegue identificar padrões, né? Isso é muito boa, né? Consegue identificar hoje brincadeira. Você joga ali algumas bases de dados e o que você levaria anos, talvez, para poder dizer qual é a tendência, ele te dá em alguns minutos. Então, acho que a gente vai ver uma aceleração desse ganho de eficiência, né? Porque ele consegue ali te antecipar informação, projetar coisas. Então, as empresas acho que vão conseguir ter mais elementos para tomar melhores decisões. Eu acho que vai por aí. Não acho que a gente vai chegar ao ponto de que realmente toda a parte criativa, né, vai ser substituído, não por isso. Eu acho que a história de eu vou ter mais uma ferramenta que, se bem utilizada, eu vou conseguir acertar melhor, eu vou errar menos. Né? Cara, eu acredito muito nisso. Minha área, uma das minhas áreas de estudo é o Lean. Então, olha o tanto de desperdício tem desperdício, não tem? Tem. Sim. Qualquer lugar que a gente olha no mundo, pra mim é isso. O pessoal enxerga como ele vai substituir. Cara, ela vai ajudar a eliminar desperdício. Reduzir desperdícios. É isso aí. Então, desperdício de tempo, desperdício de recurso, desperdício de produto errado, né, no lugar errado, a quantidade. É isso. O mundo tem de se tornar mais eficiente. Não no sentido de eliminar aquilo que agrega valor, mas sempre começar eliminando o que é desperdício, que isso não agrega valor para ninguém. Essa é a minha visão. Eu também acho que vai por aí, até porque com todos esses dados e informações, a gente tem tempo para ser ainda mais criativo, né? Para fazer ainda mais coisas. Então, Douglas, é isso aí. Boa. Senão eu vou perder o emprego também. Não, e essa é outra crença, é outra falácia que eu não dou ao menor crédito. Essa história de, não, a IA vai matar empregos. Talvez um outro posto de trabalho suma, como todas as revoluções industriais que a gente viveu até o momento realmente eliminaram alguns postos de trabalho, mas parece que Mas criaram outros. Não, também, você né? elimina um posto, vários surgem 5 novos. Né? Tanto que a população mundial vem crescendo de forma muito absurda, e mesmo com todas as revoluções industriais, a taxa média de desemprego nunca desgarrou muito, é muito mais relacionado com crise do que com o lançamento de tecnologia. Então, realmente isso não... É só observar o mundo para ver que realmente isso não vai acontecer. E eu acho uma coisa, assim, outro dia eu estava ouvindo a Marta Gabriel, ela fez um evento para nós lá na Bosch. Legal. E fizeram a seguinte pergunta para ela, né? Justamente sobre, com tudo isso de IA, tal, inteligência artificial, tal, como é que vai ser o campo dos estudos, né? E
ela reforçou muito isso, né? Para você poder utilizar, para você ter um insight criativo, você precisa ter conteúdo. Repertório, Né? sem dúvida. Precisa ter repertório, precisa ter conteúdo. Então a gente precisa continuar estudando, né? E não passar a mensagem errada, que a gente já ouviu algumas vezes, a faculdade vai morrer, não precisa mais estudar, o garoto vê um vídeo na internet e tal. Peraí, né? Não vamos também pro outro lado. Acho que talvez mude a forma como a gente estuda. Sim. Mas tem que continuar estudando, senão você não tem repertório Boa. para fazer as perguntas, né? Pode nem perguntar. Que Perfeito. papo delicioso, hein, Samir, Mel? quer fazer a última pergunta? A última pergunta, Última. olha lá. Hoje um profissional que ouviu esse papo aqui maravilhoso, que quer ir para uma área de marketing, que dica você daria para esse profissional que está ali no início da carreira, quando você estava ali, ó, jovem aprendiz, entrando e olhando para sua trajetória, que dica que você daria hoje para essa pessoa? Cara, nunca pare de aprender. Essa é a dica que eu uso para mim. Por estar até 22 anos na mesma empresa, para me manter atualizado, eu sempre estou estudando, estou lendo, fazendo cursos. E é o que eu falo pro meu time lá também, né? Eu falo, a gente tem que ser um eterno aprendiz. Boa. E a vantagem que na época, talvez os nossos pais, você só tinha graduação formal, né, o acesso era complicado, mas hoje você tem N cursos, você tem não cursos tem desculpa, disponíveis. né? Exato. É. Tem livro à vontade disponível na internet, tem fóruns, eventos, encontros, porque a velocidade de transformação é rápida, né? Então, se eu quero ter mais oportunidade, eu preciso estar mais preparado, né? Eu falo, você não garante que vai existir uma vaga, mas você garante que você é o melhor candidato. Isso você controla, né? Gostei. Mitou, lacrou. Site poderoso. Alguém cara. faz Verdade. um corte disso, por favor. Verdade. Como é que tem tempo que a gente não fala essa frase, né? Pô, essa frase podia estar estar numa numa camiseta, né? Douglas, Tá aqui, ó. cara, que bate-papo sensacional, cara. Olha só, o tempo voou, né? A gente, eu acho que a gente teria mais... Acho Umas que 2 metade horas, hein? das perguntas aqui a gente acabou não te fazendo, o que mostra que o papo foi muito bom. Queria te agradecer de verdade, cara, por ter doado o seu tempo, batendo esse papo aqui com a gente, com os ouvintes da CBN. Te desejar uma carreira de muito mais sucesso do que você já tem. E, de novo, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, viu? Não, obrigado vocês, cara. E o papo é bom porque também, poxa, vocês trazem muito conteúdo pra gente debater. Então, muito Tamo obrigado junto. mesmo. E que a gente possa continuar esse papo até fora daqui. Com certeza, vamos sim. mais um café aí, Isso. parte 2. Vamos lá. Obrigado. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho. Se você quiser tirar alguma dúvida com o Samir, comigo, com o Douglas, bota aí nos Manda pra cá. comentários que a gente faz chegar até você, até a pessoa e depois te devolve a resposta. O nosso objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento, à informação, e o seu engajamento é que ajuda a gente a conseguir isso. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu.